E aí, pessoal? Eu sou o professor Flávio E eu sou a Flávia. e nós estamos aqui para continuar o que, meu amor? O nosso vídeo Qual vídeo? sobre a grande apostasia, Isso, continuando onde paramos, que foi sobre... a reforma protestante. Muito bom, então nós estamos de volta, a gente demorou um pouquinho, não é fácil, né, Flávia? Gravar, editar não é nada fácil e a gente está aqui para a gente continuar esse processo maravilhoso. Diferente das outras reformas, a reforma anglicana ela não teve todo aquele papel ideológico que foi a reforma luterana, a calvinista, o movimento anabatista. Essa reforma anglicana ela vai acontecer por um único motivo. O rei da Inglaterra, Henrique VIII, era casado com a princesa da Espanha, ok? Catarina de Aragão. E ele desejava anular esse casamento para poder casar-se com sua amante, Ana Bolena. Então, diferente dos outros movimentos reformistas, esse é um movimento que não tem uma ideologia. O que temos aqui é um rei luxurioso querendo se desquitar da sua esposa para poder casar com sua amante, ok? Então, Henrique VIII queria isso. Esse é o precedente para a reforma na Inglaterra. Então nós temos duas pessoas aqui. Primeiro, a Catarina de Aragão, princesa da Espanha, esposa legítima. E do outro, a amante Ana Bolena. Essa Ana Bolena que vai ser a amante que vai dar filha do Henrique VIII, que vai ser Elizabeth a grande rainha, a rainha virgem. A mulher que vai levar a Inglaterra a tornar-se uma grande nação moderna. Mas essa inicialmente é a disputa. Um homem luxurioso querendo desquitar-se da esposa e casar-se com a amante. E por que isso é um problema? Para a época, divórcio era um problema? Era. A Igreja Católica era contra o divórcio. Logo, a Igreja Católica não autorizou nem legitimou o pedido de desquite do rei VIII. A questão é que vai se criar, tá, no ato de supremacia em 1533, um tribunal eclesiástico inglês que vai declarar nulo o casamento do rei. Ok? E no ano seguinte, o ato de supremacia reconhece o rei como chefe da igreja da Inglaterra. O rei ele não está sozinho nessa. Ele tem o apoio de um dos grandes teóricos dessa reforma protestante da parte da Inglaterra, que é do grande Thomas Cranmer, que é o arcebispo da Cantuária. Então ele vai apoiar o Henrique VIII nessa iniciativa de criar-se a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Porém, aí é a grande história por trás disso. Você sabe que não ficou só por isso, né? O Henrique VIII, ele manda decapitar a Ana Bolena. Sério? Sério, porque dizem que ela teve uma coisa... ela teve conjunção carnal com o próprio irmão. Uau. E aí ele manda decapitar ela. Houveram outras esposas, além da Ana Bolena. Teve a Jane Seymour, a Catarina de Aragão, que era aquele que queria se desquitar, a Ana de Cleves, a Catherine Loward e a Catherine Parr. Ou seja, na verdade, o divórcio foi só uma desculpa. Sim. Porque ele não queria que a Inglaterra fosse contra a Igreja Católica. A Igreja Católica tinha grande influência dentro da Inglaterra. Então o que ele fez olha, já que a igreja não quer me divorciar, eu vou usar isso como cisane para roubar as terras da igreja e estabelecer a igreja em que eu, o rei da Inglaterra, sou o chefe da igreja. O problema maior dessa questão da igreja anglicana, tá? O Henrique VIII estabelece a igreja anglicana. Porém, nós vamos ter na Inglaterra dois grupos protestantes. Nós temos a igreja da Inglaterra, cujo chefe é o rei, e nós temos os puritanos calvinistas. Lembra no último vídeo que nós falamos que os puritanos calvinistas vão fugir da Inglaterra, vão para a América,
fugindo das perseguições religiosas. A rainha Elizabeth, a grande Elizabeth, a rainha virgem que se vestia como Nossa Senhora, já que ela não queria se casar e dividir o poder com homem nenhum, ela implanta definitivamente, entre 1558 e 1603, que é o tempo que ela governa, ela implanta o protestantismo na Inglaterra. No início do seu reinado, vai se consolidar o movimento puritano, né? A revolta puritana, eles vão querer até estabelecer uma república, né? A República de Thomas Crown, né? Que é um movimento que vai ter na Europa junto com a Revolução Gloriosa. Vamos ter a Revolução Gloriosa e a Revolução Puritana. O que significa essa luta pela pureza da Igreja da Inglaterra? É que eles acreditavam que a Igreja Anglicana não era pura. Eles queriam trazer a pureza. Porque se você pegar o calvinismo e comparar com o anglicanismo, é muito mais puro e ortodoxo do que o anglicanismo apresenta. Então eles querem trazer essa pureza, eles querem reformar a Igreja reformada da Inglaterra. Só que isso vai bater de frente com a nobreza, ok? Lutavam por essa pureza da Igreja da Inglaterra, na sua doutrina, no seu culto, na forma de governo. E aí, eles queriam fazer um efeito micro-ondas, né? É fazer a reforma sem ter que ser na Inglaterra. Sim. Ok? Então, até aqui nós falamos do momento luterano, dos anabatistas, dos calvinistas e finalizamos agora com a Igreja Anglicana. Além da Elizabeth, nós vamos ter uma grande importância do anglicanismo, que vai ser o rei Tiago, da dinastia Stuart. Esse rei Tiago, né, o Jan Hus, se eu não me engano, o Jan Hus, ele já queria escrever a Bíblia, traduzir para o inglês, só que a Igreja Anglicana perseguiu. Só que o próprio King James, ou rei Tiago, ele vai iniciar o processo de criar uma tradução mais pura para a língua inglesa, certo, que é a tradução da Bíblia, que é a Bíblia traduzida pelo King James, o rei Tiago. Na verdade, ele não traduziu coisa nenhuma, né? Ele só juntou um grupo de intelectuais da Igreja Anglicana para fazer isso. É considerado uma das Bíblias mais verdadeiras, mais sim, certas. E a maioria das pessoas usa hoje, não é? Isso. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, é a mais usada, tá? No Brasil é João Ferreira de Almeida, né? Ah, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. E uma coisa que a igreja hoje tem, ela tem uma Bíblia. A igreja hoje ela tem uma Bíblia, tá? Só que a diferença é que antes a igreja não podia publicar uma Bíblia, porque quem tinha os direitos era a Igreja Batista, se eu não me engano, tá? E aí hoje, por exemplo, a igreja tem uma tribo, chegar a tribo até com a Bíblia também. Sim. Hoje a igreja tem esse direito. Então vamos lá, para a gente resumir. Nós tivemos 4 reformas protestantes. A luterana, a calvinista, a anabatista e a anglicana. Isso aqui é o sumo, tá? E disso aqui vão surgir várias outras religiões. Por exemplo, nós temos da Igreja da Inglaterra, nós vamos ter a Igreja Episcopal, tá? Que é uma igreja religiosa, uma igreja cristã também. Do luteranismo, nós vamos ter a Igreja Luterana, tá? E também o Exército da Salvação. Do calvinismo, nós vamos ter as igrejas reformadas, nós vamos ter as igrejas metodistas, vamos ter a igreja presbiteriana. Na verdade, a metodista é um pouco luterana e um pouco entre calvinistas e anglicana. E nós vamos ter a igreja batista, os movimentos presbiterianos. Então, se nós observarmos, da Igreja da Inglaterra, nós vamos ter a Igreja Episcopal, nós vamos ter o Metodismo, em 1789, nós vamos ter a Igreja Metodista Episcopal Africana, a Igreja Metodista Episcopal dos Estados Unidos, o Exército da Salvação, a Igreja Metodista Protestante da América, a Igreja Metodista Protestante dos Estados Unidos, a Igreja Metodista Episcopal Africana de Sião, a Igreja Metodista Episcopal Meridional, a Igreja Metodista Episcopal Meridional de Cor, que é uma igreja de negros dos Estados Unidos. A Igreja Metodista de 1939, a Igreja Metodista Protestante dos Estados Unidos de 1930 e a Igreja Metodista Episcopal Meridional. Então, tudo várias isso vertentes. sai, várias vertentes, saindo do anglicanismo, da Igreja da Inglaterra. Daí, do luteranismo, nós temos a Igreja Luterana, certo? O Exército da Salvação também é a junção, sai tanto da Igreja Anglicana quanto da Igreja Luterana, que é a famosa Exército da Salvação, que faz vários trabalhos de caridade interessantíssimos. Aí nós vamos ter a Igreja Luterana em 1526, vamos ter nos Estados Unidos a Conferência da Sinagoga Luterana nos Estados Unidos em 1878. E é isso. Tudo que nós temos de luteranismo sai de Martin Lutero. Porém, as igrejas mais importantes da Reforma
é as igrejas que vêm do pensamento calvinista. Aí nós vamos ter igrejas reformadas de 1536, o movimento presbiterianismo, que a igreja presbiteriana ela é a igreja calvinista que sai da Escócia, com John Knox. Igreja Reformada da América em 1728, Igreja Cristã Reformada em 1857, Igreja Evangelista Reformada em 1874, Igreja Evangelista dos Irmãos Unidos em 1944, Presbiterianismo em 1560, Discípulos de Cristo de 1810, Igreja Evangelista de Cristãos Unidos de 1974, Igreja de Cristo de 1906 nos Estados Unidos, Igrejas Presbiterianas dos Estados Unidos da América em 1869, Igrejas Presbiterianas dos Estados Unidos da América de 1853 e Igrejas Presbiterianas de 1865 dos Estados Unidos. Tudo isso saindo do pensamento calvinista. Lembrando que para os Estados Unidos, lembrando mais uma vez, quando ocorre a formação da América Inglesa, os nativos da Inglaterra que vão para a América são todos calvinistas, puritanos calvinistas, que buscavam instalar uma sociedade perfeita. É o chamado destino manifesto, que os americanos têm essa noção de que a América é a terra da liberdade, né, os pais formadores. E aí, os Estados Unidos seriam uma sociedade perfeita, cristã perfeita, ok? Mas como já falamos, tivemos caças bruxas na cidade de Salem. As setas radicais, agora nós vamos falar, que é o movimento anabatista de 1521. Desse movimento saem os Irmãos Menonitas de 1536, Sociedade Religiosa Amigos dos Quakers de 1647, Congregacional Brownista de 1560, Igreja Batista de 1609, Discípulos de Cristo de 1810, nos Estados Unidos também setas radicais, Igrejas de Cristo dos Estados Unidos em 1906, Igreja Batista de 1727 de livre vontade, os Irmãos Menonitas, como falei, Igreja Menonita, Convenção Batista Setentrional, Convenção Batista Meridional, todas de 1845, Convenção Batista Nacional dos Estados Unidos, 1915, que mais? Igrejas Congregacionistas, Igrejas Congregacionistas Cristãs dos Estados Unidos, uma em 1720, outra em 1931, Igreja da Irmandade, 1719, Igrejas Unitárias, 1825, Movimento Adventista de 1813, tem origem, por mais que digam que não, tem origem no ano Batista, Igreja 27º Dia, 1863, tá? Convenção Batista Nacional da América, 1916, e aí vai, ok? Isso das setas radicais, do movimento dos anabatistas. Aí nós temos as seguintes igrejas protestantes, ok? Vamos lá, pela ordem. Luterana, 1526, Igreja Luterana, 1526, Igreja Anglicana, 1534, Igreja Batista, 1609, Igreja Metodista, 1939, só tem esse nome, Igreja Presbiteriana, de 1869. E aí, disso, no final do século XIX, nós vamos ter... Lembra aquela parte da história de Joseph Smith, que diz que na América houve um grande fervor religioso, um período de grande revivamento? Esse período que ele fala é o processo que leva ao movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele tem esse nome por quê? Por causa do evento que acontece na festa de Pentecostes do livro de Atos. Lembro. Pedro está pregando para mais de 300 pessoas, né? E aí eles olham para o céu, um barulho acontece e vem o Espírito Santo descer na forma de línguas repartidas. Quando desce o Espírito Santo, provavelmente em João 14, 26, eles começam a falar, cada um fala na sua própria língua e todos se entendem. Então Pedro começa a pregar: arrependei-vos e batizai-vos. E essa escritura fala muito bem que eles falaram em línguas, mas as pessoas entendiam o que eles estavam comentando. As igrejas pentecostais que vão surgir no final do século XIX nos Estados Unidos vão ser os primeiros a fazer uso da glossolalia, que é a chamada falar em línguas, certo? Ou falar línguas estranhas, né? O que é muito estranho, porque você não tem embasamento teórico bíblico para dizer que você pode falar em línguas estranhas. Muitas vezes, assim, com todo respeito dos meus amigos pentecostais, é muito complicado. Por quê? Porque como é que você fala uma língua estranha se a pessoa não vai entender? Isso mesmo. Então você vê que essa questão da glossolalia também é uma coisa muito estranha.
Outra coisa que o pentecostalismo traz, a noção de maldições hereditárias. Que interessante, né? Manifestações espirituais. Possessão demoníaca. Ok? Que mais? Eles têm uma coisa muito interessante lá, chamada teologia da honra, na qual o líder eclesiástico tem que ser respeitado e honrado. Isso surge com o movimento pentecostal, tá? Eles também acreditam na chamada confissão positiva, de que você precisa se confessar seus pecados, tá? E um grande problema também dos movimentos pentecostais é a questão dos artigos judaizantes. Eles são muito presos à questão ligada a Israel, né? Tu vê, por exemplo, o caso da Igreja Universal, que não é pentecostal, é neopentecostal, vou falar daqui a pouco também. Você vai ter o Templo de Salomão, você vai ter o Memorá, você tem símbolos do judaísmo que são inseridos dentro desse contexto. Então, o movimento pentecostal ele surge nesse processo, tá? Para quê? Para poder criar uma nova vertente do cristianismo. É tudo cristianismo, tá? Sim. É tudo cristianismo. Tudo cristianismo. Só que são coisas que ninguém antes defendia. Certo. Por isso que muitas vezes aqui na questão da manifestação do Espírito Santo, da pessoa tocar e a pessoa cair no Espírito, tá? É o que você vê em muitas igrejas até. E na questão do poder da possessão demoníaca, o espírito do demônio vem e possui a pessoa, né? Você vai num culto e você, isso muito mais neopentecostal do que os pentecostais, vamos falar a verdade aqui, né? É muita questão da possessão demoníaca. Um dia na semana vai lá a pessoa e vê o espírito possuído e o pastor vai lá, faz uma entrevista, conversa com ele e depois expulsa. Então essa é uma característica do pentecostalismo. O movimento neopentecostal piorou tudo. Sim. Piorou tudo. No Brasil, quais são as pioneiras a chegar aí no Brasil do mesmo movimento pentecostal? A Igreja Congregação Cristã chegou no Brasil entre 1910 e 1911. A Igreja Assembleia de Deus entre 1910 e 1911. A Igreja do Evangelho Quadrangular em 1951. A Igreja Brasil para Cristo em 1955. E a Deus é Amor, Davi Miranda, 1962. Esse é o movimento pentecostal. É um reavivamento do cristianismo, ok? Sim. E aí o que acontece? No Brasil, assim como nos Estados Unidos, vai ter uma nova renovação, tá? A partir de 1970, o reavivamento do reavivamento, que é o movimento neopentecostal. Porque para esse movimento, o pentecostalismo ainda não tinha cumprido o suficiente. Eles vão pegar tudo aquilo que eu falei no movimento pentecostal e vão extrapolar. Cair pelo Espírito, maldições hereditárias, teologia da prosperidade, confissão positiva, teologia da honra, artigos judaizantes. Eles vão pegar tudo isso e vão extrapolar. Esse é o movimento neopentecostal. Quais são os maiores exponenciais do movimento neopentecostal no Brasil? Nós temos a Igreja Universal do Reino de Deus, nós temos a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, Igreja Fonte da Vida e de Adoração, Igreja Mundial da Graça de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, do pastor do R.R. Soares. A Mundial é do aquele que fez da Universal, pastor Valdomiro. A Comunidade Evangélica Sal da Nossa Terra, Igreja Renascer em Cristo, Ministério Internacional de Restauração, Igreja Batista Nacional e Ministério Nova Jerusalém. Esses são os maiores exponenciais do movimento neopentecostal. Então a gente tem que deixar bem claro que aqui nós não estamos falando mal de nenhuma igreja. Jamais. Nós estamos mostrando a história de como aconteceu, de como se formou todas essas vertentes, né? De como tudo isso faz parte de um espelho, de diversidade, como a gente diz. Um espelho que era uma igreja só, quebrou-se e foi se formando várias igrejas. Então, isso é o que a gente quer dizer. E aonde está a igreja verdadeira? Então, isso é uma busca que cada um precisa buscar, precisa entender e precisa saber que isso vem do coração da pessoa. Então, a gente não escolhe a que igreja que vai... o que é certo ou o que é errado. A pessoa precisa buscar a sua verdadeira, a sua verdade. Então, aí nós estamos mostrando tudo o que aconteceu historicamente. Exatamente.
Você falou muito bem, acho que é muito bom você falar. Sei que Sim. Às vezes eu posso falar de tom mais enérgico, porque eu trabalhei muitos anos dando aula sobre isso, sobre ensino religioso, e é bom a sua opinião, porque não é algo que estamos aqui para atacar, mas para explicar. Sim. Na verdade, homenagear o que aconteceu desde a estabelecimento da Igreja Católica até os dias de hoje. Nós vamos parar por aqui e nós vamos continuar no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre as igrejas chamadas de cristianismo de fronteira. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não, cristianismo de fronteira. Eu já ouvi falar sobre cristianismo de fronteira. Agora, o que será que significa isso? Vamos ver no próximo vídeo. Isso mesmo. Muito obrigado.